Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício de vertedores e orifícios, né? Estruturas de descarga, de modo geral, né? E é o exercício 12.5 do livro de hidráulica do Rodrigo Porto, né? E ele diz o seguinte: a estrutura descarregadora mostrada na figura abaixo é constituída por um tubo de concreto, né? Com entrada em aresta viva, que tem 30 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento, né? E por um vertedor, que está aqui mostrado em corte longitudinal e aqui em corte transversal, né, de frente, um vertedor retangular, né, de parede fina, com uma largura de 50 centímetros e a cota dele, a soleira dele está na cota 0,80, ok? Então, eu tenho 80 centímetros acima do fundo, né? Essa estrutura está na parte final de um canal retangular com 1 metro de largura e ela descarrega livremente, né? Então, a gente tem que determinar o quê? Tem que determinar a máxima vazão descarregada quando o vertedor ainda não entrou em operação. Então, vamos imaginar o seguinte: vem água aqui pelo nosso canal, essa água chega aqui e inicialmente esse tubo de concreto ele não dá conta de descarregar toda a vazão que está chegando. Então, com isso vai se acumulando água aqui, né? Vai se acumulando água até que a soleira do vertedor seja atingida, né? Então, ele quer inicialmente na letra B calcular qual é a vazão que é descarregada por essa descarga de fundo quando esse nível de 80 centímetros é atingido, né? Para isso, então, a gente tem que achar qual é a equação referente a essa descarga de fundo, né? A equação geral de uma descarga de fundo, ela tem essa cara aqui, né? Vazão é um coeficiente de descarga, vezes a área, vezes raiz de 2 de H, né? Onde o H vai ser, então, a carga de água acima do centro dessa descarga, né? A carga de água acima do centro dessa descarga é quanto? Né? Eu tenho 80 centímetros medidos do topo da soleira vertedora até o fundo, né? No centro da nossa descarga, eu tenho uma distância de 15 centímetros, pois o diâmetro total dela é de 30, né? Então, a carga total é de 80 menos 65, 80 menos 15, que vai ser de 65. Então, H descarga de fundo vai ser igual a 0,8 menos 0,15, que dá 0,65 metros, né? Qual que é a área da seção transversal da nossa descarga de fundo? A gente tem que calcular a partir do diâmetro, né? O diâmetro é de 0,3 metros, então a área é π d quadrado sobre 4, né? Metros quadrados, né? E aí a gente tem que determinar qual é o coeficiente de descarga dessa descarga de fundo, né? Para isso a gente tem que classificar ela, se ela é um orifício de parede fina, se ela é um tubo curto, né? Ou qual que é a classificação, né? A gente tem numa tabela no livro aqui, no livro do Rodrigo Porto, a gente tem a tabela 12.6, aliás, aqui nesse tópico a gente tem então a classificação dessa descarga, né? Em função do comprimento e da relação entre o comprimento do descarregador e o seu diâmetro, a gente pode classificar. Então, se a relação entre o comprimento e o diâmetro for menor do que 5, a gente vai chamar essa descarga de bocal, né? Se essa relação for entre 5 e 100, eu vou ter um tubo muito curto, né? Se for entre 100 e 1000, eu vou ter uma tubulação curta. E cada uma dessas vai ter um coeficiente um pouquinho diferente, né?
No nosso caso aqui, o comprimento L é de 3 metros e o diâmetro é de 30 centímetros. Então, a gente tem uma relação L sobre D de 100 vezes, não é isso? 100 vezes. Então, a gente vai ter que pegar e classificar a nossa descarga de fundo em função disso. 100 vezes, a gente pode classificar ele como um tubo muito curto, né? Para um tubo muito curto, de concreto, com uma entrada em aresta viva, a gente tem essa tabela aqui, tabela 12.6, né? Então, em função do diâmetro e do comprimento, a gente tem qual é o coeficiente de descarga. Então, a gente tem um diâmetro aqui nas colunas de 30 centímetros e um comprimento de 3 metros, né? Uma descarga desse tipo tem um coeficiente de descarga de 0,80, ok? Então, coeficiente de descarga 0,8, né? Então, nossa vazão descarregada na condição imediatamente antes do vertedor entrar em funcionamento é qual? Vazão vai ser igual a coeficiente de descarga vezes a área vezes a raiz de 19,6, que é 2G, né? Multiplicado pela carga, ok? Aí eu vou ter uma vazão aí de 202 litros por segundo, ok? Então essa é a vazão que é descarregada aqui pela minha saída no momento em que esse nível da soleira do vertedor é atingido, ok? Então a primeira parte do problema já está resolvido, né? O resultado é de 0,202, né? Ele achou um valor levemente diferente aqui, talvez por conta de algum arredondamento, mas fundamentalmente é o mesmo resultado, né? E aí ele pede, num segundo momento, qual é a cota do nível d'água no canal quando a vazão de chegada for igual a 0,30 metros cúbicos por segundo. Ou seja, se a vazão fosse de 0,202, toda a vazão seria descarregada pelo tubo, pela descarga de fundo, e o vertedor não seria acionado, né? Porém, a vazão aumenta e chega uma vazão de 300 litros por segundo, né? Essa vazão não pode ser descarregada somente pela descarga de fundo. Então, o vertedor tem que ser acionado agora, né? Então, vamos lá. Agora a coisa vai ficar mais complicada, porque a gente vai ter a vazão saindo tanto pela descarga de fundo quanto pelo vertedor, né? E cada uma dessas estruturas tem uma equação diferente, né? Descargas de fundo tem uma equação que depende da carga elevada na 1/2, né? Já vertedores, um vertedor retangular como esse vai ter tipicamente a vazão dependendo da carga, do nível d'água, elevado na 3/2, né? Então, eu tenho expoentes diferentes sobre a carga nesse caso, né? Isso vai tornar a resolução desse problema um pouco mais complicada, né? Porque a resolução analítica de uma questão como essa não é muito trivial, né? Então, o mais simples, utilizando o Excel, é fazer isso de forma iterativa, né? Dar um chute inicial para esse nível d'água e fazer com que o Excel faça um procedimento iterativo até que a vazão que se pretende descarregar seja atingida. Nesse caso, a vazão de 0,30 metros cúbicos por segundo. Então, aqui vamos fazer letra B, que 0,30 metros cúbicos por segundo. O que mais a gente sabe? A gente sabe a largura do vertedor, né? Que é igual a 0,5 metros. Qual que é a equação de um vertedor retangular de parede fina? Vamos ver aqui no nosso material. O vertedor retangular de parede fina, ele tem tipicamente uma equação desse tipo, né? 1,8, 1,84,
multiplicado pela largura do vertedor, multiplicado pela carga acima do vertedor, elevado na 3 meios. Então, vamos copiar essa equação para cá. E agora nós vamos, então, começar o nosso procedimento iterativo. Vamos dar um chute inicial qualquer para o nível d'água acima do fundo, para o NA, para o nível d'água, né? Vamos dizer que seja de, sei lá, 1,20 m, ok? Vamos chamar de NA chute, 1,2 metros. Então, estou dando um chute inicial para um nível d'água de 1,2 metros acima do fundo, né? Quanto seria a carga acima do vertedor se o nível d'água fosse de 1,2? A carga acima do vertedor seria de quanto? Seria de 1,2 menos 0,8, né? 0,8 é a cota da soleira do vertedor. Então, seria de 0,4, né? Se a carga sobre o vertedor fosse essa, quanto seria a vazão descarregada pelo vertedor? Seria de quanto? Que vert chute seria de quanto? Seria de 1,838 multiplicado pela largura, multiplicado pela carga sobre o vertedor, elevado na 1,5. Então, a vazão que sairia pelo vertedor, se a carga fosse essa, seria de 0,2 metros cúbicos por segundo. E a vazão sobre o orifício, nessa situação, seria quanto? Para saber isso, eu preciso saber qual seria a carga sobre o orifício nessa situação. Então, H orifício. Quanto seria a carga sobre o orifício, sobre o centro do orifício, se o nível d'água aqui fosse de 1,2 metros? Seria de 1,2 menos 0,15, né? Que é o raio da descarga de fundo, né? Então, seria 1,2 menos 0,15. Seria de 1,05 metros. E com isso, a vazão do orifício seria de quanto? Seria de CD, coeficiente de descarga, multiplicado pela área, multiplicado por raiz de 19,6 vezes a carga. Okay? Daí uma vazão de 0,25 metros cúbicos por segundo. Okay? Então, a vazão total seria de quanto? Seria a vazão da descarga de fundo mais a vazão do vertedor, né? Então, se o nível d'água fosse de 1,2 metros, eu teria uma vazão total de saída de 0,49 metros cúbicos por segundo. Porém, a vazão de saída não é 0,49, né? Ela é de 0,30. Claro, eu dei um chute inicial, não poderia ter a sorte de acertar de primeira a vazão, né? Então, agora, eu tenho que variar o valor do NA, do nível d'água, até que a vazão descarregada seja exatamente de 0,30 metros cúbicos por segundo. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar um procedimento do próprio Excel aqui, uma ferramenta do próprio Excel, que é o atingir meta, né? Então, eu venho em atingir meta, eu quero que essa célula da vazão total convirja para um valor de 0,3, e para isso eu vou variar o meu chute inicial, que é 1,2, né? E ele acha um resultado, então, para um nível de 0,98 metros acima do fundo, a vazão somada do vertedor e da descarga de fundo é de 0,30 metros cúbicos por segundo. Então, a resposta do item B é o nível d'água de 98 centímetros, né? Podemos até conferir se está certo. É isso mesmo, 98 centímetros, né? Essa é a cota que é necessária para escoar simultaneamente pelo vertedor e pela descarga de fundo uma vazão de 300 litros por segundo, ok?